Então, esta aula aqui, então, ela envolve eixos e árvores, e o objetivo é mostrar um exemplo completo, um exercício completo de como devemos proceder para fazer o projeto, então, de um eixo, tá? Então, este exercício, ele está associado com este enunciado, certo? Inicialmente, nesse exercício, já foi dado uma configuração inicial da posição dos eixos e das posições dos elementos de máquina e também algumas dimensões do eixo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se nós olharmos aqui, nós temos já dimensões que já foram dadas previamente em função do tamanho da caixa, em função do sistema como um todo, né? E também, nesse problema, já foi dado algumas informações. Quais são elas? Começa, então, com o coeficiente de segurança. Foi dado que a gente quer dimensionar o material usando um coeficiente de segurança de 2,5. O material é um aço 1020, tá? Um SAI 1020 laminado a quente, tá? E a partir deste material laminado a quente, nós temos condições de ir em tabelas e retirar as propriedades mecânicas do material, tensão de ruptura e a tensão de escoamento do material. E essas resistências, essas propriedades vão se transformar daí em resistência à fadiga. Nós vamos ter que transformar tudo isso em resistência à fadiga, certo? Fadiga. Bom, uma pré-configuração inicial já foi dada aqui nessa figura, certo? Ele é acionado por um motor, então, que gira a 3.500 RPM, a potência N motor, a potência motora é 2 HP, trabalhando numa rotação de 3.500 RPM. Isso é o motor externo. Então, vão ser transmitidos torques e vão ser gerados momentos fletores. Nós vamos admitir aqui que o torque é constante e o momento fletor é alternante, para poder utilizar as equações de Goodman ou da ASME para o projeto de eixos. Tá? Então, é o caso que talvez mais aconteça. Então, o torque e as forças são constantes no tempo. Considerar que não existe força axial nesse eixo, não existe nenhuma força agindo axialmente ao eixo, somente forças radiais e tangenciais, verticais e horizontais, no caso do eixo, e que, em alguns pontos, há concentração de tensões estáticos. Já foi dado alguns fatores de concentração de tensões estáticos, ó. Onde existe raios de arredondamento, por exemplo, aqui na junçãozinha desse eixo aqui, ó, desse encosto do eixo, nesse encosto aqui da polia, tá? Aqui existem alguns fatores de concentração de tensões estáticos de 3,5 e 2 para torque e para cargas de flexão. Onde tem chaveta, o fator de concentração de tensões estático para cargas normais e cargas de cisalhamento, torção, é igual a 4. E onde tem, então, raios de arredondamento, são esses valores aqui. Tá? Já foi dado, então, o diâmetro do elemento 2, tá? A engrenagem D2 é 152 milímetros. Aqui eu tenho, então, a engrenagem. E o diâmetro da polia 4, tá? É 152 milímetros, né? Ou seja, aqui na realidade é a polia 3, né? E a polia 4 é a externa, são iguais, 152 milímetros, tá? E aí, então, já foi dada uma pré-configuração dos eixos no desenho, ok? Então, são informações que vão ser importantes para que nós possamos desenvolver o projeto, tá? Então, só para colocar aqui mais ainda as informações, a forma de resolver, K igual a 13,5 e KS igual a 2, e também onde tem raios de arredondamento, os fatores de concentração, tá?
E onde existem chavetas, o K igual a KS, que é igual a 4, onde tem chavetas. São os fatores de concentração de tensões estáticos que tem aí. E todas as dimensões estão colocadas no desenho. Se vocês observarem, o eixo intermediário é o eixo que nós vamos dimensionar. É esse eixo aqui, ó. Olhando do ponto de vista tridimensional, é essa configuração aqui que nós temos, ó. Então, esse desenho eu incorporei nessa solução agora. Nós temos aqui o torque motor e rotação motora do motor elétrico. Há um conjunto de engrenagens R1 e R2, então aqui na sequência, e depois um conjunto de polias R3 e R4, então lá no final, onde sai o movimento. E a disposição, então, é exatamente aqui. É essa aqui, tá? A posição das engrenagens no conjunto é exatamente essa aqui, tá? Então, a transmissão vai ser assim. Nós vamos encontrar, então, o diâmetro do eixo para algumas seções aqui desse eixo, que é esse eixo aqui, ó, é o eixo intermediário, né? A gente vai estar trabalhando em cima desse eixo aqui, ó, tá? E vamos encontrar, então, as dimensões para algumas seções para esse eixo aí, usando a equação da ASME e a equação de Soderberg, ok? Então, observe que no desenho anterior já havia sido colocado algumas forças. Olhem aqui no desenho anterior. Deixa eu voltar aqui, ó. Estão vendo aqui as forças, ó. Sobre a engrenagem, eu tenho essas forças aqui, ó, e já foi dado as forças e o sentido, tá? Olhem aqui. E sobre a polia, foi dado essas forças aqui, ó. Onde é que elas estão no desenho? Elas estão aqui, ó. Então, ó, a força sobre essa polia é essa aqui, ó. Deixa eu só ver lá a direção delas aqui, ó. F1 e F2 em cima, ó. F1 e o F2 embaixo, agindo, então, nesse sentido. Tudo tem a ver com aquilo que eu comentei na aula anterior. Tá? E as forças, então, ó, aplicadas no conjunto de engrenagens são essas aqui, ó. Tá? Lá no dentro da engrenagem, eu vou ter a força radial aplicada aqui e a força tangencial, só pegar lá o sisteminha, estão aplicadas aqui, ó, para baixo. Então, essa análise inicial, que é aquela análise que nós fizemos antes, estão aqui, ó. É exatamente isso, força radial e força tangencial. E nós vamos iniciar o problema já com essa análise desenvolvida. Então, possivelmente, esse motor elétrico ele gira nesse sentido aqui, ó. E a partir desse sentido, então, ocorrem essas forças FT e FR, F1 e F2. Ok? Tá certo? Então, é a primeira análise que a gente faz na solução do problema. Então, estamos partindo já desta consideração aí, tá? Então, essas forças FT e FR vão acabar agindo sobre o eixo, ó. Lá sobre a engrenagem amarela. O FT vai estar aplicado aqui, o FT, e o FR vai estar aplicado aqui, ó, entrando no plano da engrenagem. E sobre a engrenagem D, que é a engrenagem 3 aqui, ó, nós vamos ter a soma do F1 mais F2, F1 mais F2, agindo então nesse sentido. Que é o que eu preciso para começar a fazer o projeto do eixo. Tá? Então, vamos em frente agora. Tá? Então, primeiro passo é calcular essas forças FT, FR e assim por diante. Então, a solução do problema, você já tem ela, então, impressa aí com vocês podem estar acompanhando ela, envolve esses itens aqui, ó. Primeiro momento, pessoal, é determinar o torque motor. Nós sabemos que potência, tem um vídeo para isso também, né? Potência é o torque em Newton vezes metro, vezes a velocidade angular em radianos por segundo.
A nossa velocidade angular, ela é igual a 2π vezes a rotação em RPM. Então, se nós temos aqui 3.500 RPM, tá? Aqui dividido por 60 ainda. Dividido por 60, essa velocidade angular vai nos dar 366,52 aproximadamente radianos por segundo. Então, nós vamos ter que transformar a rotação em radianos por segundo para poder jogar nesta fórmula aqui e calcularmos a potência em watts. Então, a gente sabe que 1 watt, 1 HP, aproximadamente corresponde a 746 watts. 1 CV, aproximadamente 736 watts. Tá? E aí, então, com essa expressão aqui, ó, podemos calcular o torque que é transmitido em Newton vezes metro, a partir, então, da seguinte expressão: potência sobre o ômega em radianos por segundo. Tá? Então, a potência em watts sobre radiano por segundo vai dar o torque que é transmitido. E o torque, então, 2 vezes 746 watts, dividido por 366,52 radianos por segundo. Disso sai que o torque, então, vai ser aproximadamente 4,07 Nm. Então, esse é o torque disponível no motor elétrico. Esse torque é de 4,07 Newton vezes metro. O torque disponível no motor elétrico. Então, esse torque ele é transmitido para essa engrenagem azul, que tem um raio de 38,125 milímetros de raio primitivo. Tá? Então, ó, o torque, ele entra aqui, então, ó, esse torque aqui que está disponível aqui é de 4,07 Newton vezes metro. E esse torque, então, se transforma em uma força tangencial devido ao raio. O raio é 38 milímetros. Esse é o raio em metros, então. Então, esse torque de 407, se nós olharmos nessa expressão aqui, ó, a força tangencial que vai ser gerada, ela vai ser igual ao torque dividido pelo raio primitivo, que nos dá, então, aqui uma força de 106,7 Newton. Essa força aqui, ó, 106,7 Newton. Como nós sabemos que o ângulo de pressão é 20 graus, nós podemos calcular a força normal. A força normal é a força tangencial sobre cosseno de alfa. Então, tiramos que com a tangencial e o cosseno de alfa, a nossa força normal é 113,47 Newton. No instante que eu calculo a força normal, eu posso decompor ela e calcular agora a força radial. Então, a força radial é a força normal vezes seno de alfa, né? Que nos dá, então, 38,38 Newton. Então, esse componente de força radial vai ser 38,80 aproximadamente Newton. Com isso, nós temos as forças que são transmitidas entre a engrenagem amarela e a azul. A amarela, então, é a motora e a azul, então, é a movida. Essas são as ações 38 Newton e 106,7 Newton é a ação que a engrenagem amarela, que é externa, provoca na azul, que é interna. Deixa eu ver que o desenho está ao contrário que o desenho, tá? Aqui os desenhos estão ao contrário, desculpem.
amarelo e azul, tá? Mas essa é a posição delas aí, tá? Então, gente, ó, posso pegar tudo isso aqui, deixa eu apagar tudo na sequência dessa apresentação. Vamos só deixar isso aqui, ó. Vou deixar aqui inicialmente, ó. O que interessa? O FT é 106 newton. Se eu pegar esse FT, que está ocorrendo entre as duas engrenagens, motor e movida, e multiplicar ele pelo raio, ó, a força está perpendicular ao raio R2. Eu acho o torque que eu tenho disponível na engrenagem 2. Então, ó, força tangencial, lá embaixo, vezes o raio primitivo dá 2, 106 vezes 0,7625, me dá o torque disponível na engrenagem movida, que é de 8,14 aproximadamente newton vezes metro. Então, sobre o eixo que eu estou dimensionando, entrou um torque de 8,14. Lá no eixo motor eu tinha 4,07. Agora eu tenho 8,14 disponível neste eixo aqui, ó. E esse torque, ele vai ser transmitido, ó. Entrou então um torque aqui, ó. Aqui entrou um torque de 8,14 e esse torque então vai ser transmitido para a polia onde vai sair o movimento para o sistema. Então toda essa região aqui do eixo vai estar submetido a um torque, tá? E lá tem o FT e o FR. Então esse torque depende então desse cálculo aí. A força tangencial é comum às duas engrenagens, tá? Multiplicando ela pelo raio da movida, surge então o torque da engrenagem movida, tá? Tem também aquele vídeo de transmissões, né? Aquela videoaula de transmissões mostra então como esse cálculo é feito, tá? Bom, gente, tenho força nas engrenagens onde o movimento entra no eixo. O movimento entra no eixo por aqui, tá? Ele entra por aqui. E o movimento sai do eixo pela polia. Então, o eixo que eu estou dimensionando é esse aqui, ó. Essa polia aqui é uma polia externa. Vamos ver? É esse aqui, ó. Esse aqui é a polia amarela lá e esse aqui é a externa. Externa, movida, motora. Motor e movida. Ok? Então, eu estou, né, analisando então o eixo intermediário. O que acontece? Nesta polia, desprezando todas as perdas que existem, eu tenho transmitido um torque de 8,14. O torque entrou na engrenagem, 8,14, vou desconsiderar qualquer tipo de perda, chega na polia, 8,14. Então, eu tenho um torque lá na polia 3 de 8,14 newton vezes metro. E esse torque, a partir da transmissão por correia, é convertido em forças. Vai aparecer a força F1 e a força F2. Tá? Mas observem, ó, o giro é um giro anti-horário. Então, ó, esse aqui de cima vai ser o lado tenso da correia e esse o frouxo. Então, a polia, nesse desenho, a polia amarela, ela puxa a polia externa com F1, que é o lado tenso, e no lado oposto acontece o F2, que é devido ao aperto. Esse F1 e F2 é a ação que a amarela provoca na azul, que é a externa. Mas como o movimento está saindo por aqui, lá na engrenagem do eixo que eu estou dimensionando, eu coloco as reações dessa força aqui, ó. Então, F1 e F2
são as reações da força externa. Tá ok? E esse F1 e F2, eles são, então, calculados a partir, então, do torque. Vou tirar tudo isso aqui. São calculados a partir do torque. Tá? O torque de 8,14 Nm. Nós sabemos que, pelas fórmulas de Polias, torque é igual a F1 menos F2 vezes o raio. Para Polias, né? Então, aqui eu estou na engrenagem 3, na polia 3. Torque 3 é o F1 e F2 da polia 3, vezes o raio R3 da polia 3. Tá? Então, está entrando um torque de 8,1414 Nm, que é o mesmo torque T2, porque não há perdas. Igual a F1 menos o F2, vezes o raio R3, que é 0,076 metro. Preciso saber o F1 e o F2. Então, neste caso, precisamos saber da relação entre F1 e F2. Eu preciso saber quantos por cento é o F2 do F1. Quanto que isso vale? Então, apesar de não ter sido colocado no enunciado do problema, isso aqui geralmente vem do enunciado do problema, tá? Ele é encontrado a partir do enunciado do problema, ou então nós podemos, a partir do módulo de Correias, calcular essa relação percentual. Mas, para esse problema, então, entrou agora no problema, digamos assim, é um enunciado do problema, que o F2 é igual a 0,1997 do F1. Ou seja, aproximadamente 20%, né? Aproximadamente 20%. Tá? Então, nós vamos colocar aqui que o F2 é 0,1997 do F1 e vamos substituir aqui dentro. Então, vai dar o seguinte, pegando já a forma de baixo, que já está com os valores, 8,14 newton vezes metro é igual a F1 menos o F2 aqui, então, ó, coloquei isso aqui, 0,1997 F1, que multiplica o raio 0,076 metro. Então, dá 8,14 newton vezes metro, igual a 1 F1 menos 0,1997 F2, é aproximadamente 0,80023 F1. É 1 F1 menos 0,19, né? Então, aproximadamente 0,80 vezes em metro. Então, dividindo tudo, 8,1414 dividido por 0,80, 0,23, vezes 0,076 metro, igual ao F1. Então, ó, metro com metro corta, vai ficar só no lado de força, Newton. E resulta, então, que o F1 vai ser de 139,9, 140 aproximadamente, Newton. Como o F1 é isso, e o F2 é 0,1997 do F1, tá? O F2, então, igual a 0,1997 vezes 139,9, que dá um F2 de aproximadamente 26,78 newton. Então, calculamos o F1 e F2. Para o eixo, precisamos fazer a soma dos dois.
F1 mais F2. Somando, então, esses dois valores aqui, nós chegamos, então, a essa expressão aqui embaixo. Somando F1 mais F2, chegamos em 160,7 newton. 160,7 newton. Que é uma força horizontal aplicada sobre o eixo, tá? Ou na direção Z, então, do eixo. Aplicado lá sobre a polia. Então, o que aconteceu? Nós identificamos esse F1 mais F2, ó. Tudo isso aqui vale 160,7 newton. E calculamos também o FT e o FR. Tá? Então, temos já as forças todas que são aplicadas, então, sobre a transmissão. Tá? O que importa agora é exatamente essas forças que estão destacadas aí no eixo. O restante, tudo que está aqui, o restante não interessa mais. Ó. Só me interessa o F1 mais F2, 160, o FR e o FT. Eles estão aplicados em cada posição, em cada seção do eixo, seção B e seção D. Agora é calcular reações de apoio para poder resolver o problema. Bom, aí então vem o cálculo das reações de apoio. Agora é pura resistência dos materiais. Na prática, isso aqui vocês vão usar um programinha, né? Existem vários programinhas prontos que permitem calcular a reação de apoio, tá? Mas se vocês observarem, tá? Eu tenho esta configuração aqui do eixo, é o próximo desenho. Eu tenho aqui o mancal A, ó, esse é o rolamento A, aqui o rolamento C, e eu vou ter as reações de apoio calculadas aí. Tá? Então, eu tenho que calcular as reações de apoio para fazer os diagramas de momento fletor e momento torsor final, que é o que nos interessa. Tá? Então, todo o processo ele vai iniciar a partir disso. Vejam que, pelo norte, nós estamos calculando as reações de apoio na bordinha do rolamento. Ó. Tá? Ó, vejam que as dimensões que foram dadas estão em relação à bordinha do rolamento. Tá? Então, nós vamos calcular as reações de apoio na bordinha aqui do rolamento. Eu geralmente calculo no centro do rolamento, tá? Mas a gente não tem a dimensão do rolamento ainda, né? Ou talvez até tenha, né? A gente calcula no centro do rolamento, tá? Mas na prática não é nem na bordinha e nem no centro, tá? Na prática, a gente tem que calcular a linha de transmissão de força do rolamento para o eixo e calcular a reação de apoio nessa linha. Só que, por enquanto, tudo ainda a gente não conhece, porque a gente não sabe qual que é o tamanho do eixo para poder saber qual que é o rolamento. Então, fazendo esse cálculo na bordinha, isso aqui vai dar mais ou menos uns 10 milímetros de diferença entre o real e o calculado, e os momentos fletores que vão ser calculados aqui vão ser quase, a mudança deles vai ser quase insignificante, tá? Então, no primeiro projeto, isso não altera muita coisa, ok? Mas os esforços, tá? Vejam que os esforços, sim, ó, nós vamos colocá-los no centro da engrenagem, ó. O ponto 1 é o centro da engrenagem, ele está a 51 da bordinha do rolamento. O início da engrenagem, ó, onde eu tenho o raio de concordância, aqui o ponto de encosto da engrenagem no eixo é 38, tá? Então, ó, lá na posição da engrenagem, nós vamos colocar a força 106,7 newton, que é a tangencial da engrenagem, agindo para baixo. E entrando aqui no plano do eixo, nós temos a força radial, que vale 38,83 newton. Não estou chamando mais de força tangencial e radial, porque no eixo agora são forças verticais e horizontais, em Y e em Z. Tá? Ou em Y e em X, né, como queira. Tá? E lá na polia, onde sai o movimento, eu tenho o F1 mais o F2, que é esse vetorzinho que está entrando aqui no plano do eixo, né? Está entrando no plano do monitor. Então, ela está puxando o eixo, é uma reação, né? Está puxando o eixo para dentro do plano do slide aqui, tá? E isso, então, agora, nós vamos
transformar essas forças em diagramas. Então, primeiro momento, eu vou avaliar quais são as forças que têm verticais. Tá? Então, verticais é força na direção Y. Então, observem que de força vertical só tem essa de 106 Newton e não tem mais nenhuma força vertical agindo sobre o eixo. E aí, então, ó, nós vamos montar o diagrama de forças verticais. Ó. Vamos colocar lá naquele ponto a 51 milímetros da borda do rolamento, nós vamos colocar no diagrama a força de 106,7 Newton. E essa força de 106,7 Newton vai gerar no meu apoio A uma reação vertical, já calculando a reação de apoio de 63,85 Newton, e vai gerar lá no apoio C uma força de 42,84 Newton, também na vertical. Tá? Então, esse diagrama aqui, ele está no eixo vertical. Lá no meu desenho, é isso aqui, ó. As reações de apoio estão aqui, ó. Mancal A e mancal C. Elas estão assim, ó. Aqui, ó. Caneta. Aqui. Elas estão assim, ó. Para cima é o RA na direção horizontal. E aqui em C, ó, no mancal C, também vai ter uma força, então, RC vertical, desculpe, vertical. RC vertical de para cima, aqui é vertical. Fechou? As duas forças estão para cima, nesse desenho tridimensional, em perspectiva. Tá? Nesse desenho de perspectiva, a gente pode ver exatamente a força onde elas estão agindo. Tá? Aí, nós então, ó, vamos calcular as reações de apoio. Então, aqui estão o cálculo das reações de apoio. Usando resistência dos materiais, mecânica estática normal. Com essas reações de apoio, nós vamos calcular o momento fletor. Momento fletor vertical. Então, usando aqueles mesmos princípios do momento fletor lá de mecânica estática ou resistência dos materiais, a gente calcula os momentos fletores. Que são esses aqui, então. Ó, se nós olharmos abaixo do eixo, ó, abaixo das reações de apoio vertical, do diagrama de forças verticais, nós calculamos os momentos fletores. Como tudo isso é carga concentrada, o diagrama vão ser retas, né? E exatamente num ponto importante, que é o encosto da engrenagem sobre o eixo, que tem uma variação de seção, ali existe um momento fletor de 2,4 Nm, e um pouquinho para frente, então, onde existe a chaveta, e onde está concentrada as forças verticais, ó, onde tem a chaveta, ali eu tenho um momento fletor de 3,2 Newton vezes metro. Tá? Então, isso caracterizou então, o diagrama. O diagrama sai em zero e chega em zero no ponto C. Como não tem mais forças verticais nessa região aqui do eixo, ele cai em zero aqui na reação de apoio. E esse fica, então, o diagrama de momento fletor vertical, feito a partir dessas forças aqui, ó, do diagrama de forças verticais. Agora, nós vamos partir para as forças horizontais. Vejam que, horizontalmente, na engrenagem, tem uma força de 38,8 Newton, e lá, ó, na polia, uma força de 160,7 Newton. Então, no plano do caderno, no plano da folha que nós estamos resolvendo, ó, esse aqui eu vou chamar de diagrama de forças horizontais. Nesse ponto aqui da engrenagem tem 38 Newton agindo, e nesse ponto aqui da polia, 160 agindo para baixo. As duas estão entrando no plano do eixo aqui, ó. Estão entrando no plano do eixo aqui, os dois vetores, né? Então, eu coloquei para baixo aqui as duas forças, nessa representação. E, como consequência,
vai aparecer a reação de apoio horizontal em A e a reação de apoio horizontal em C. No nosso eixo, lá no nosso eixo, essas forças estão assim. Ó, aqui elas, ó. A força radial está entrando para dentro do eixo e a força F1 mais F2, ó, também está agindo na mesma direção. Vai surgir agora reações de apoio, que eu acho que deu isso aqui, não estou lembrado a direção delas, uma reação de apoio RA horizontal agora, e aqui no apoio C vai surgir uma reação de apoio RC horizontal. Tá? Então, na perspectiva, no desenho de perspectiva, as forças estão nesses sentidos aqui, e no desenho, no plano aqui, né? Nesse desenho aqui no plano do caderno, no plano do slide aqui, eles estão, então, agindo para baixo. Calculamos as reações de apoio de acordo com as dimensões, deram essas aqui, 33,07 newton e 232,6 newton. E com essas reações de apoio aqui, nós calculamos o momento fletor horizontal. Diagrama de momento fletor horizontal. Então, em função das distâncias que nós temos lá em cima, de todas essas distâncias aqui, ó, dessas dimensões, nós vamos então calcular o momento fletor seguindo exatamente resistência dos materiais e mecânica estática, tá? E vamos chegar a esses valores, ó. Na bordinha de encosto da engrenagem eu tenho menos 1,25 newton vezes metro. Lá no centro da engrenagem eu tenho 1,68 newton vezes metro, negativo para baixo, né? Lá no mancal C eu tenho 7,15 newton metro, e lá na engrenagem, no centro da polia 3, onde o esforço está saindo do eixo, eu tenho 1,04 newton, e na bordinha, então, da engrenagem, tá? Desculpe, no encosto da polia com o eixo, eu tenho 1,04 newton, e onde o movimento sai no centro da engrenagem, 0. Então, formou esse diagrama de momento fletor verde aqui, ó, que vocês estão enxergando aí. Então, como as cargas são concentradas, todo o diagrama são linhas retas, tá? Se tivesse carga distribuída, seria uma equação uma equação de segunda ordem, tá? E não uma linha reta. Uma curva, seria uma curva e não uma linha reta, tá? Então, esse diagrama de momento fletor horizontal, ele surge a partir das forças horizontais aplicadas ao eixo, tá? Então, a gente sabe que esses dois diagramas, pessoal, o momento fletor horizontal e vertical, eles estão perpendiculares entre si, né? Se nós olharmos sempre no sentido, né? O vertical é para cima e para baixo, e esse aqui é na horizontal. Eles estão assim, ó. O diagrama amarelo, ao longo do eixo, ele está para cima, e o diagrama verde, ele está no sentido horizontal. Tá? Então, em cada ponto do eixo, existe uma intensidade do amarelo e uma intensidade do vermelho, do momento fletor verde. Tá? Se nós olharmos para esses dois vetores, vamos imaginar que eles são vetores de momentos fletores, existe uma resultante entre os dois. Se nós pegarmos aqui, então, ó, e os dois estão perpendiculares, então existe um momento fletor resultante. Momento fletor resultante. Esse aqui é o momento fletor vertical e esse é o momento fletor horizontal. Então, existe um vetor resultante. O desenho parece menor, né? Mas o momento fletor resultante é maior do que os outros dois sempre. Só pelo esqueminha parece menor. E esse momento fletor resultante, então, se nós estamos... é um triângulo retângulo, né? Esse momento fletor resultante, então,
ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. É igual ao momento fletor vertical ao quadrado, mais o momento fletor horizontal ao quadrado. Essa é a resultante do vetor. Ou seja, momento fletor resultante é igual à raiz quadrada, então, do momento fletor vertical ao quadrado, mais o momento fletor horizontal ao quadrado. Então, em cada ponto do eixo, em cada seção ao longo do seu comprimento, ao longo do comprimento do eixo, existe um momento fletor resultante. Tá? Existe um momento fletor resultante. O ângulo formado de inclinação desse vetor depende da intensidade desses vetores aqui, ó. Então, observe o seguinte. Se nós pegarmos e calcularmos a resultante desses vetores, nós vamos encontrar um outro diagrama, que é o diagrama de momentos fletores resultantes, que é esse azul, então, aqui embaixo. E esse diagrama azul, ele é, então, a soma dos diagramas, a soma ao quadrado, então, né, a raiz quadrada, a soma ao quadrado desses diagramas aqui, ó. Então, por exemplo, ó, esse 2,72 aqui, ó, eu não consigo riscar em cima, mas tem um vetorzinho, resultante, ó, tem uma resultante. Esse 2,72, eu vou pegar esse vetorzinho aqui, ó, 1,25, deixa eu colocar aqui, ó, esse vetor resultante aqui, ó, eu vou pegar o 1,25 elevado ao quadrado, mais o 2,42 elevado ao quadrado. Tiro a raiz, obtenho esse vetor resultante de 2,72. Este vetor resultante aqui, ó, esse vetor resultante aqui, ó, ele é igual à soma de 1,68 ao quadrado, esse aqui, mais 3,25 ao quadrado. Tiro a raiz quadrada, me dá 3,66. E assim por diante. Para cada seção do eixo, se eu quero calcular o resultante, se eu quisesse calcular essa resultante aqui, ó, é um desenho esquemático, é claro, né? Eu pegaria esse vetor aqui, ao quadrado, mais este vetor aqui ao quadrado. Tiraria a raiz e encontraria, então, esse momento aqui, ó. Então, para cada posição do eixo, eu faço isso. Ah, quero calcular esse aqui. Então, eu pego esse vetor ao quadrado, mais esse ao quadrado, tiro a raiz, acho esse ponto aqui. E assim por diante. No caso aqui desse vetor resultante aqui, ó, sobre o mancal C, vejam que eu pego este vetor ao quadrado mais 0 ao quadrado. Vai dar 7,15. Então, esse vetor aqui é igual a esse aqui, ó, porque esse aqui é 0. Com isso, nós traçamos o diagrama de momento fletor resultante do eixo. Para nós, vai ser importante sabermos o momento fletor nos pontos mais críticos. É onde eu tenho o máximo momento fletor, que é, nesse caso aqui, ó, deixa eu apagar aqui, ó. Então, para nós, o importante, ó, é isso aqui, ó. É onde eu tenho os máximos momentos fletores. Que vão ser onde, ó? Vão ser exatamente neste ponto aqui, nesse aqui que eu tenho o escalonamento e nesse que eu tenho o raio de arredondamento de encosto do rolamento. Tá? Aí estão os máximos momentos fletores. A minha pergunta é assim: esse diagrama resultante é todo certinho nesse plano do slide aqui ou não? Esse diagrama aqui, como é que ele está na realidade no eixo? Vejam que ele depende da intensidade do vetor x e do vetor z, vertical e horizontal, certo? Como eles têm valores diferentes, ó, a inclinação do vetor, aqui no desenho ao lado, aqui, ó, a inclinação desse vetor depende da intensidade do amarelo e da intensidade do verde. Então, ó, nessa seção, por exemplo, na primeira seção aqui, ó,
onde eu tenho o encosto da engrenagem no eixo, ó, esse ângulo aqui, ó, é proporcional a 2,42 e 1,25. Então, ele tem uma inclinação. Agora, lá onde eu tenho o centro da engrenagem, eu tenho 3,25 e 1,68. Esses valores aqui são diferentes. Este valor aqui e esse é diferente. Então, pode ser que lá, na segunda posição, eu tenho uma inclinação desse vetor. Aqui está o verde e o amarelo. Pode ser que a inclinação desse vetor, por eles terem valores diferentes, o vetor resultante, o momento fletor resultante, vai ser diferente do anterior. Aqui eu tinha um ângulo, vou chamar aqui de alfa1, e aqui eu tenho talvez alfa2, um ângulo diferente. Então, esse diagrama azul, ele é como se fosse uma... sabe aquele transportador helicoidal? Ele vai ser uma espécie de uma helicoide ao longo do eixo, a intensidade dele. Para cada posição do ângulo, o momento fletor resultante ele é diferente, tá? Ele tem uma direção diferente, tá? Ok? Não é a mesma para todos os pontos, eles têm valores diferentes, tá? Então, isso é o que eu queria passar com relação a essa informação para vocês, tá? Então, esse diagrama azul, ele não está em nenhum eixo, nem no vertical, nem no horizontal. Ele forma uma espécie de uma elipse, né, ali ao longo do eixo, tá? Ok? Diferente. Bom, e ele é importante, então. Este eixo aí, deixa eu dar um zoom, este diagrama aqui, então, ele é importante. Esses valores têm ângulos diferentes para cada posição do eixo. E, por último, então, ele é o momento fletor maior que está ocorrendo sobre cada seção do eixo. E a gente sabe que nessa seção do eixo aqui, ó, entrou um torque de 8,14, né? A gente pode representar aqui pela entrada pela engrenagem, aqui, ó, por essa bordinha entrou 8,14 e saiu por aqui, ó, 8,14. Todo torque que entrou por essa engrenagem foi transmitido pelo eixo e saiu lá na polia D. E aí, então, ocorre o momento torsor. Ó, então, a gente faz o diagrama de momento torsor. Entra 8,14 aqui, ó, na bordinha da engrenagem, está representando como uma entrada quase que total sobre essa borda aqui, e sai lá na borda final da engrenagem, da polia, sai 8,14. E toda essa seção do eixo, esse comprimento, está sujeito a 8,14 Nm de torque. O vermelho, então, é o torque. Azul, o momento fletor máximo, e vermelho, torque máximo sobre o eixo. Então, é um torque constante. Tá? Isso aqui poderia ser uma escadinha, né? Poderia subir, descer, conforme for a configuração do eixo. Então, o que eu preciso para dimensionar o eixo são esses dois diagramas aqui, ó. O resultante, o momento fletor resultante, e o torque do eixo. Para cada seção, eu preciso disso. Então, por exemplo, se eu quero saber qual que é a dimensão que eu tenho nesse ponto aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, no ponto B, ó, que é o encosto da engrenagem sobre o eixo. Então, eu venho lá, ó, eu desço no meu diagrama, já não quero mais isso aqui, também não quero mais o verde, eu quero só isso. Ó. Naquela posição do encosto da engrenagem sobre o eixo, eu tenho 2,72 de momento fletor e tenho 8,14 de torque. Lá no meu encosto do eixo C, se eu quero dimensionar essa seção do eixo aqui, ó, eu desço então com as informações, não quero mais o amarelo, não quero mais isso, também não quero mais o verde, quero só azul. Eu tenho 7,15 Nm de momento fletor e 8,14 de torção. Onde é que essas informações vão? Elas vão aqui, ó. Equação da ASME, ó.
Vejam que em cada seção do eixo que eu vou dimensionar, eu preciso saber o momento alternante, que é o diagrama azul, e o torque médio, que é o diagrama vermelho. Se eu quero calcular para a primeira seção, eu uso o MA e o torque médio da seção que eu estou calculando. A equação de Goodman também precisa do momento alternante e do torque. Então, para cada seção, nós vamos vir na equação de Goodman e colocar o momento alternante, o diagrama azul, e o diagrama vermelho no torque. Tá? E calcular, então, o eixo. Então, eu já tenho isso. Ó. Já tenho o momento, os esforços de serviço, já tenho. Momento alternante e torque, já tenho na equação. Preciso agora, então, eu calculei as tensões de trabalho. É a primeira parte do capítulo de fadiga, calcular as tensões de trabalho. Já tenho elas. Agora, eu preciso caracterizar a resistência do material. Como é eixo e a carga dinâmica, eu preciso saber o SE e tenho também já a tensão de escoamento. Preciso caracterizar o fator de concentração de tensões dinâmico, que é a próxima etapa, então, que vem pela frente no problema. Então, num primeiro momento, até aqui, então, caracterizamos os esforços de serviço. Agora, a gente passa para o item 5, que é determinar a resistência do material e da peça. A peça agora é um eixo. Então, o SAI 1020, ele possui um SUT de 448 e uma tensão de escoamento de 262 megapascal. Essas são as propriedades mecânicas do material. Nós precisamos calcular a resistência à fadiga para o material. Aí, nós sabemos que para os aços, quando a tensão SUT é menor do que 1.400 megapascal, o SE' é 0,5 do SUT. Então, a tensão de resistência do material 1020, a fadiga, é 224,1 megapascal. Eu vou ter que transformar material em peça, resistência de material em resistência de peça na fadiga. Aí vem a próxima etapa. A próxima etapa é, então, fazer essa transformação. O que nós vamos fazer? O cálculo da tensão limite de resistência à fadiga para a peça. Ela é igual ao 224 que eu calculei antes, vezes C carga, C tamanho, C superfície, C temperatura, C confiabilidade. C carga, flexão, 1. C tamanho, ainda não conheço o tamanho, então é 1 também. Ó. C tamanho, na primeira abordagem do problema, foi colocado 1. C superfície, usinado, 0,8. C temperatura, temperatura menor do que 460 graus é 1. C confiabilidade, vou projetar para uma confiabilidade de 50%, 1. Então, se eu multiplicar 224 vezes todos os fatores, eu tiro o SE do eixo da peça, que vale, então, o SE da peça vale 179,28 megapascal. Já sei a resistência do eixo, que é a peça. Na equação de Goodman, ainda eu preciso calcular os fatores de concentração de tensões. Então, agora vem para a próxima etapa, fatores de concentração de tensões. Tá? Então, eu posso, a partir do fator de sensibilidade ao entalhe, que é dado por essa fórmula aqui, usa a constante de Neubert e do raio de arredondamento. Eu posso, então, para o SUT, para o aço que tem um SUT de 448, se nós entrarmos na tabela da constante de Neubert, a constante de Neubert, que é a raiz de A, é 0,1018. Se nós assumirmos que em cada encosto
do eixo, aqui então eu tenho o eixo. Eu tenho aqui um encosto. Se nós admitirmos que aqui existe um raio de arredondamento de 0,254 milímetros, que corresponde a 0,1 polegada, porque nós temos que entrar com polegada na equação de Neubel, nessa equação do fator de sensibilidade, o raiz de ER tem que ser em polegada, né? Aqui tem que ser em polegada. Então, se nós considerarmos um raio de arredondamento de 0,25 milímetros, para encostar o rolamento aqui, né, para não ter concentração de tensões, a minha sensibilidade ao entalhe vai ser então isso aqui, ó, constante de Neubel, dividido por raiz de 0,1 polegada, vai dar o quê? 0,5. Então, nessa condição, a sensibilidade ao entalhe para esse material é alta, 0,5. Vamos transformar, então, os fatores de concentração de tensões estático em dinâmicos. E aí a gente usa essas duas fórmulas aqui, ó. KF, K, a fadiga, é igual ao fator de sensibilidade ao entalhe, vezes o KT estático, menos 1, mais 1. Esses valores foram dados, tanto para cargas normais, como para cargas cisalhantes. Onde tem raios de arredondamento, acho que é isso, o KT vale 13,5. Vamos ver lá no começo do problema, que eu não estou lembrado. Aqui, ó. Aqui, ó. Onde eu tenho raios de arredondamento, o KT para tensões normais é 3,5 e para tensões de cisalhamento 2. Então, aqui as informações, ó. Tá? E onde eu tenho chaveta é 4. Então, vamos voltar lá atrás. Está aqui, ó. Aqui. Ó. Então, para 13,5, se eu colocar então na fórmula, o KF para tensões de fadiga normal é 2,25 e nós vamos adotar que o KF médio é igual ao KF. A maior parte dos casos é isso. Então, chegou em 2,25. Onde tem aqui, onde tem cisalhantes, para tensões cisalhantes, ó. Lá o fator KT era 2. Desculpe. O KTS era 2, para tensão cisalhante nos raios de arredondamento. Então, usando o KTS2, nós calculamos que o dinâmico, então, vale 1,5. Agora, com esses valores, eu poderia também ter calculado nas chavetas também, tá? Aqui a gente calculou só sobre, o cálculo aqui, ó, foi feito só sobre os raios de arredondamento, sobre os raios de arredondamento. Tá? Aqui ainda deveríamos ter calculado o KF e o KFSM para a chaveta. Não foi calculado. Tá? Mas então, com esses valores da concentração de tensões, agora nós podemos entrar na equação de Goodman ou da ASME e calcular o coeficiente e calcular o diâmetro. Então, assim, ó, nós queremos o item 9. Nós queremos calcular o diâmetro do eixo para o ponto C. O ponto C, ó, é aqui, ó, onde eu estou com o rolamento. Vejam que tem 7,15 aqui embaixo de tensão de flexão e 8,14 de torque. Então, é um ponto bem carregado. E ele é um ponto bem carregado e é um ponto ainda que tem concentração de tensões, porque tem uma variação de seção. Então, ó, naquele ponto que tem, nós vamos calcular, então, tem duas dimensões. Uma dimensão é a maior e uma é menor. Sempre a fórmula vai calcular naquela seção que tem duas dimensões, né, diâmetro maior e menor, nós sempre vamos calcular o diâmetro menor pela fórmula. Então, nós vamos calcular o D2, que é o diâmetro menor.
Tá? Então, observem, ó, nesta seção aqui, C, vamos descer lá embaixo, ó, na seção C, me interessa o diagrama azul e vermelho. De momento fletor eu tenho 7,15 e de momento torsor 8,14. Naquela seção existe um raio de arredondamento que tem uma concentração de tensões. Então, olha o que a gente vai fazer. KF, para tensões de flexão, ele é 2,25. Calculamos no item anterior. O momento alternante no diagrama azul, 7,15, dividido pelo SE que nós calculamos, que é a resistência do eixo. Mais 3/4. KFM, onde tem raio de arredondamento, é 1,5. O torque médio, 8,14. E a tensão do escoamento, 262. Elevo isso ao quadrado. Elevo isso ao quadrado, multiplico por 3/4. Somo, tiro a raiz quadrada. Multiplico pelo 32 vezes o fator de segurança, dividido por π. Tiro a raiz cúbica. O diâmetro de 2 vai dar 12,25 milímetros. Aproximadamente 13 milímetros. Então, para essa condição de carga e concentração de tensões e de resistência, a dimensão que eu preciso lá no rolamento C é de 13 milímetros. No mínimo 13 milímetros. Tá? Pode ser mais? Pode. Pode ser menos? Não, não pode ser menos. Tá? Menos implica em falha do eixo ou não vou cumprir com o fator de segurança. Tá? Então, é a dimensão que eu preciso para o rolamento, lá na posição onde vai o rolamento C. Nós vamos usar 13? Possível não, é o mínimo, né? Lá tem um rolamento. Aqui tem um rolamento. Então, nesse diâmetro de 2, eu preciso colocar um rolamento aqui, ó. Será que eu vou encontrar um rolamento de 13 milímetros? Não vou encontrar um rolamento de 13 milímetros. Eu vou encontrar um rolamento de 10, de 12 e de 15. Então, possivelmente, aqui, na hora que nós vamos estipular a dimensão do eixo aqui, ó, nós vamos dar uma dimensão de 15 milímetros para poder comportar um rolamento padronizado. Mas o mínimo é 13, então a gente sabe que o mínimo é 13. Se eu usar 15, opa, o meu fator de segurança de 2,5 vai para 2,6, possivelmente, uma coisa assim. Tá? Então, vai acontecer um aumento do fator de segurança, quando eu normalizo a dimensão do eixo. Tá? Ok? Bom, um outro ponto importante, eu acho que é o ponto D. Onde é que está o ponto D aqui? Ó? O ponto D, perdi o ponto D aqui no desenho. Né? Aqui, ó. Deixa eu ver se é isso. No ponto B, o momento é menor, eu acho que é aqui. Ó. Outro ponto que nós vamos calcular é esse aqui. Ó. É o ponto D. Ó. No ponto D. No ponto D, eu tenho ali, ó, uma... Deixa eu ver se é isso mesmo. Pelos valores que eu peguei aqui, 1,04 e 1,14. Tá? No ponto D, ó. No ponto D é esse pontinho aqui, ó, onde eu tenho uma chaveta. Aqui nós temos a chaveta. É o ponto B. É o ponto D, chaveta. Então, no ponto D, aqui no ponto D, o momento é menor. Porém, o fator de concentração de tensões da fadiga é maior. Vejam o que acontece, ó. Lá no ponto D, que é esse ponto aqui, então, ó, onde eu tenho a chaveta, ó, exatamente onde eu tenho a chaveta. Na realidade, se nós compararmos com o de antes, ó, eu tenho um momento fletor de 1,04 e um torque de 8,14. Então, ó, esse momento fletor é menor do que no dimensionamento anterior. Tá? Mas só que tem um problema. Nesse ponto D, apesar de eu ter um momento fletor menor,
o fator de concentração de tensões na chaveta é maior do que no raio de arredondamento, do que aqui, ó. Então, esse fator de concentração de tensões, ele vai elevar a tensão local ali bastante, e pode ser que ali seja um ponto crítico também. Vai ser um ponto crítico. E aí, então, nós pegamos esse 1.04, pegamos o 8.14 e levamos, então, para o dimensionamento, ó. 1.04. Então, no final aqui do exercício, ó, 1.04 corresponde ao momento fletor. Aqui ele. 8.14 corresponde a esse 8.14 aqui, ó, diagrama vermelho, de torque. Os fatores de concentração de tensões dinâmicos, então, ó, transformando o estático em dinâmico, é 2.5. 2.5. Aumentou a concentração de tensões. Aqui era 2.25 antes, ó. E 1.5. Agora passou para 2,5. A resistência é a mesma e a tensão de, aqui é o SE, né? SE e o SY é o mesmo. Se nós olharmos ali, então, resolvendo essa forma aqui, o diâmetro dá 12,05. Arredondando, teremos um 12, tá? Um 12, ou poderia usar no mínimo 12. No mínimo 12, tá? Então, no mínimo 12. O que eu vou fazer aqui? Então, eu poderia usar esse diâmetro D2 de 15, e que vai ser proporcional ao tamanho do rolamento, que eu vou colocar aí, e de repente este D3, no mínimo é 12. Eu poderia então usar de repente aqui um 14, usar um 13 para deixar 1 milímetro para cima e 1 para baixo aqui de encosto Então, de repente, um 13 seria uma condição boa. Deixaria 1 milímetro para cima aqui, ó, mais 1 para baixo, para ter um encosto do rolamento, do encosto da polia no eixo, e faria ainda um raio de arredondamento ali, ó. Também não preciso fazer muito pequeno, não preciso fazer com 12, porque eu vou gastar mais com usinagem. Então, de repente, talvez o 13 aqui fosse uma solução e aqui um 15, tá? Poderia ser uma solução. Mas ainda não sei também, no final, a configuração certa, porque eu não conheço esse diâmetro D1 também aqui ainda. Então, se esse D1 vai dar 20 milímetros, então aqui eu tenho que usar, não vai dar para ser 15, vai ter que ser, de repente, um 20 aqui, um 22 aqui. E é assim que a gente vai dimensionar o eixo, tá? A partir, então, dessas informações. Cada seção do eixo vai ter um resultado diferente e, no final, a partir de toda essa análise, a gente interpreta esses resultados, verifica quais são os mancais que vão ali e toma uma decisão. No mínimo, eu preciso de 12 aqui embaixo, no mínimo de 13 aqui em cima. Vou montar uma configuração que atenda a esses mínimos que eu projetei aqui, tá? Então, essa é a ideia de um projeto de um eixo, tá? Então, eu tenho mais ou menos agora ideia do tamanho D2 e D1 dos eixos, né? Então, podem ver que aproximadamente é 13, 14, 15 milímetros, tá? E agora eu poderia vir aqui, ó, no C-tamanho, ó. Nesse problema, nós resolvemos o problema para o C-tamanho igual a 1, ó. 1. Agora eu tenho que o eixo tem 15 milímetros. Eu poderia vir aqui agora e corrigir esse valor. Possivelmente ele vai dar aqui 0,9. Essa tensão vai diminuir de 179 para 180, por aí, mais ou menos. E eu posso agora refazer os cálculos, levando em consideração que a tensão aqui agora, desculpe, vai diminuir para 160, né? Que a tensão, então, SE é 160 ao invés de 179. E aí eu vou ter uma dimensão que talvez seja 14 milímetros ou 15, mas vai estar por aí, tá? Então, vamos precisar, então, fazer esse entendimento aí do problema, tá? Essa teoria toda que eu estou passando para vocês, ela parte desses livros aqui, tá?
E, especificamente, este exercício é apresentado no livro do Norton, tá? Então, esse exercício está lá no livro do Norton, resolvido em polegadas, tá? E forças no sistema inglês, tá? Então, se quiserem dar uma olhadinha lá, dê uma olhadinha lá também nele, só lembrando que eu fiz uma pequena mudança no enunciado do problema para que a gente pudesse resolver esse problema partindo da potência do motor elétrico e resolver todo o problema. Então,